Sejam bem-vindos ao Sul Sombrio. Eu sou o Nuut e vamos contar casos sombrios que se escondem em meio às araucárias, nos pampas e nos cenários de tirar o fôlego da nossa terra. Muitos acham que o sul do Brasil é só festa, pinhão e chimarrão. Mas eu sei que a nossa história também é feita de mistérios e segredos que se escondem nas sombras. Então não se esqueça de se inscrever para se juntar à nossa matilha. Deixe o seu curtir para que a gente continue a nossa jornada. Comente o que você achou e compartilhe com os amigos. Também me segue nas minhas outras redes sociais para saber quando eu postar novos vídeos e conteúdos diversos. Dito isto, vamos para o caso de hoje. Palhoça, Santa Catarina. A história de Michele de Abreu Oliveira, 42 anos, começa a ser contada muito antes de seu desaparecimento em Palhoça, na Grande Florianópolis. Nascida e criada em Santa Catarina, ela morava no bairro Praia de Fora e mantinha uma rotina conhecida pelos vizinhos. Mãe zelosa, profissional de estética e massoterapia, atendia clientes e, como tantas mulheres, conciliava os papéis de sustento, cuidado e reinvenção. Nas redes de amigos e conhecidos era chamada de a esteticista, uma identificação que, após a tragédia, passaria a rimar dolorosamente com manchetes de feminicídio. Em casa, dividia o espaço com o ex-companheiro, Márcio de Oliveira Bigóis, e com o filho adolescente do casal, mesmo depois de uma separação que, segundo a família, não chegou a romper a coabitação. Esse arranjo instável, feito para manter o convívio com o filho, será um dos fios que mais tarde a polícia puxará para entender o que aconteceu entre as quatro paredes daquela residência de 2 pavimentos, na Praia de Fora. No primeiro semestre de 2024, o conflito doméstico escalou de forma ostensiva. Em abril, Michele denunciou violência e obteve uma medida protetiva de urgência contra Márcio. Dias depois, no dia 16 de abril de 2024, ela própria pediu a revogação da proteção judicial. O motivo, segundo apurações e relatos à imprensa, foi a tentativa de manter a rotina com o filho caçula, que ainda vivia com o pai. Uma decisão que, com o distanciamento do tempo, ganharia contornos trágicos. Esse ponto é registrado em reportagens locais que acompanharam o caso de perto e que também expõem o conjunto de qualificadoras apresentadas pelo Ministério Público. Motivo torpe, não aceitar o término. Meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e a qualificadora de gênero, feminicídio. A cronologia do desaparecimento começa oficialmente em maio. A família deixou de ter notícias de Michele por volta do dia 10 de maio de 2024. No dia 14, uma irmã registrou o boletim de ocorrência. E no mesmo dia, outra familiar do suspeito procurou a polícia para relatar ameaças que Márcio teria feito contra Michele. O desaparecimento, portanto, passou a ser tratado como um possível crime doméstico, já sob a sombra de um histórico de agressões e de um relacionamento descrito por parentes como conflituoso ao longo de anos. Foi apenas 9 dias depois que os investigadores encontraram a primeira resposta concreta. Na noite de 22 de maio de 2024, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa em Praia de Fora, a polícia científica estranhou a cerâmica recém-assentada no piso. Um remendo fresco desalinhado com o restante da cozinha. Ao abrir o concreto, os peritos localizaram um corpo enterrado sob o piso. A identidade foi confirmada pela perícia no dia seguinte, 23 de maio. Tratava-se de Michele. Os vestígios indicavam violência severa e, mais tarde, laudos apontariam traumatismo crânioencefálico decorrente de afundamento do crânio, entre outras lesões, compondo um quadro de extrema violência, linguagem que seria reproduzida no processo. A partir dessa descoberta, a engrenagem policial girou rápido. Em 24 de maio de 2024, 2 dias depois de o corpo ter sido localizado e um dia após a confirmação pericial, Márcio de Oliveira Bigóis foi preso e o filho adolescente do casal, então com 16 anos, foi apreendido. Os dois passaram a responder pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e, no caso do pai, corrupção de menores, tese do Ministério Público baseada na participação do adolescente no delito. Informações trazidas a público pela polícia também destacaram o extenso histórico policial de Márcio. 9 dezenas de passagens, uma vida entre boletins, ocorrências e denúncias de ameaça, lesão corporal, estelionato e até uma tentativa de homicídio contra um filho mais velho, de 22 anos. A investigação reconstruiu as horas e os dias seguintes ao crime com o auxílio de achados periciais e de elementos de inteligência. Havia uma tentativa de dissimulação. Mensagens enviadas do telefone de Michele, dias após o desaparecimento, sugeriam que ela teria viajado, inclusive citando Criciúma como destino. Esses sinais foram tratados como manobra para criar um álibi de fuga voluntária, algo frequentemente observado em casos de feminicídio, nos quais o agressor tenta simular afastamento espontâneo da vítima. Cruzamentos de dados, depoimentos e a cena na cozinha, com móveis amontoados e piso novo,
formaram o painel que convenceu os investigadores de que Michelle fora morta na própria casa, no primeiro andar, e enterrada no subpiso, entre concreto e cerâmica, numa ocultação meticulosa. A linha do tempo de maio é, portanto, precisa e encadeada. 10 de maio de 2024, cessam os contatos regulares de Michelle. 14 de maio, boletins de ocorrência são registrados. 22 de maio, o corpo é localizado sob o piso da cozinha. 23 de maio, a perícia confirma a identidade. 24 de maio, o ex-companheiro é preso e o filho apreendido. Essa sequência factual molda a narrativa acusatória que, um ano depois, será levada ao tribunal do júri. Os perfis dos envolvidos emergem do inquérito e dos relatos. Michelle, esteticista e massoterapeuta, 42 anos. Mãe, conhecida na vizinhança e pela clientela. Márcio, então 46, 47 anos ao longo dos desdobramentos processuais, ex-companheiro de convívio difícil, com registros de violência doméstica e comportamento descrito pela família de Michelle como controlador e ameaçador. O filho caçula, de 16 anos à época dos fatos, cuja participação foi enquadrada pelo Ministério Público como corrompida pelo pai, circunstância que leva à imputação de corrupção de menor. O filho mais velho de Michelle, Aleph Douglas, relatou que a mãe havia sido alvo de ameaças frequentes e que o ex-companheiro já havia sido preso por violência doméstica, ainda que solto no dia seguinte, compondo uma trajetória de alerta que, infelizmente, não impediu o desfecho letal. Um ponto crucial para o contexto é a medida protetiva. Concedida em abril de 2024, ela foi revogada a pedido da própria Michelle, no dia 16 daquele mês, num gesto típico de mulheres que, por razões afetivas, familiares ou econômicas, tentam reordenar a vida sem estourar a ponte com o agressor, sobretudo quando há filhos sob o mesmo teto. O Ministério Público sustentaria depois que o motivo torpe, a inconformidade com o fim da relação e o contexto de violência reiterada são elementos que justificam a qualificadora do feminicídio, além do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Com o inquérito concluído, a denúncia foi oferecida em 2024 e, no curso de 2025, o caso foi pautado para julgamento. Em 25 de julho de 2025, a imprensa catarinense noticiou a marcação do júri, listando as imputações: homicídio quadruplamente qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menor, com um cálculo de pena que poderia alcançar até 37 anos. A pauta, que mobilizou a audiência e ativistas de combate à violência contra a mulher, desembocou na sessão do Tribunal do Júri de Palhoça, realizada no fim de setembro de 2025. O julgamento começou na terça-feira, 30 de setembro de 2025. Depois de mais de 9 horas de debates, interrogatórios e quesitações, o Conselho de Sentença condenou Márcio de Oliveira Biguis por homicídio qualificado, com reconhecimento das qualificadoras relacionadas a motivo torpe, meio cruel. Recurso que dificultou a defesa e contexto de violência de gênero, por ocultação de cadáver e por corrupção de menor. A pena total fixada na sentença alcançou 35 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. O réu já estava preso preventivamente desde maio de 2024 e permaneceu recolhido. A defesa, conduzida pelos advogados Matheus Mena e Oswaldo Dunque, anunciou que recorrerá da decisão. Durante a cobertura do júri e dos dias que o antecederam, uma peça-chave do quebra-cabeça voltou à tona: os detalhes de como a polícia enxergou o crime sob o piso. O relato pericial sobre a cerâmica recém-colocada, o desalinho do acabamento e a movimentação atípica de móveis na cozinha compuseram um indício visual que autorizou a escavação. Esse raciocínio técnico, observar o que mudou no ambiente, o que foi maquiado, é recorrente em casos de ocultação de cadáver em residência. No caso de Michelle, a diligência confirmou o ponto exato onde o corpo fora concretado, deitando por terra a narrativa de que ela estaria viva e viajando. Em reportagens, também se mencionou que 4 dias após o registro do desaparecimento, mensagens partiram do telefone de Michelle em tom que sugeria deslocamento a Criciúma, um típico lastro digital fabricado para confundir. Esses elementos foram levados ao processo, amarrando materialidade, autoria e dinâmica delitiva. A mecânica do ataque, tal como reconstruída em laudos e peças do Ministério Público, descreve agressões sucessivas e lesões defensivas, com ferimentos nas mãos e face de Michelle, compatíveis com tentativa de proteção e com a impossibilidade de resposta diante do recurso que dificultou a defesa, seja por surpresa, força desproporcional ou ambas. O traumatismo craniano por afundamento do crânio, apontado na perícia, consolidou a causa direta da morte. A ocultação logo em seguida buscou não apenas ganhar tempo, mas também apagar vestígios, limpar, concretar, colocar nova cerâmica e reacomodar móveis,
uma sequência cuja execução exige um lapso temporal incompatível com a hipótese de ato impensado. O concurso de pessoas com o adolescente coagido a auxiliar completou a moldura penal aceita pelo júri. No plano biográfico, cabem registros que ajudam a entender quem era Michele antes de o nome virar caso policial. Profissionalmente, atuava como esteticista e massoterapeuta, atendendo clientela da região. Amigos e familiares a descreviam como trabalhadora e dedicada aos filhos. O mais velho, Aleph, e o caçula, de 16 anos à época. Traços de afeto repetidos em entrevistas e notas públicas. O contraste entre a vida dedicada à estética, cuidar da aparência e do bem-estar de outras pessoas, e a brutalidade que lhe foi imposta compôs nas coberturas um retrato doloroso da violência de gênero, que atravessa classes e profissões. A figura de Márcio, por sua vez, aparece carregada de antecedentes e de padrões de controle. Reportagens destacaram mais de 90 passagens policiais por delitos variados, de ameaça e lesão corporal a estelionato e tentativa de homicídio contra um filho mais velho. Esse histórico, somado aos registros de agressões e às advertências feitas pela própria família de Michele às autoridades, desenhou um relevo de risco que, embora perceptível, não impediu o desfecho. A revogação da medida protetiva por iniciativa da vítima insere-se nesse ciclo. Um lembrete de que a proteção efetiva de mulheres em situação de violência exige uma rede múltipla. Acolhimento, políticas públicas, fiscalização e suporte material para que a decisão de se afastar não seja tomada no vazio. O papel do filho caçula, menor de idade, é um dos aspectos mais difíceis de ler, sem o distanciamento devidamente técnico do processo. A denúncia falou em corrupção de menor e descreveu a participação do adolescente sob a influência e possível coação do pai. Em 2024, autoridades informaram a sua apreensão, e durante o júri 2025, o tema reapareceu à luz das teses acusatória e defensiva. No campo humano, o depoimento do filho mais velho, Aleph, ajuda a dimensionar a dupla posição do caçula. Parte de uma casa conflagrada e, ao mesmo tempo, adolescente sob a órbita de um pai que, segundo os relatos, exercia controle e proferia ameaças. É um retrato de contaminação da violência doméstica, que não raro atinge filhos de forma direta ou indireta. O veredito de 30 de setembro de 2025 encerrou a fase do julgamento em primeiro grau. A pena, detalhada em diárias e meses, refletiu o somatório das imputações reconhecidas: homicídio qualificado no contexto de feminicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menor. A fixação em 35 anos, 2 meses e 6 dias foi divulgada por veículos locais no dia seguinte, 1º de outubro de 2025, com destaque para o tempo de sessão, cerca de 9 horas, e para o fato de que o réu, já preso preventivamente desde 2024, seguiria no sistema prisional. No mesmo ato, a defesa confirmou que recorrerá, como é prerrogativa em condenações pelo Tribunal do Júri. Entre a primeira denúncia por agressão, a medida protetiva e a decisão de revogá-la. Entre o piso recém-colocado e as mensagens enviadas do telefone de Michele, entre a perícia que reconheceu o corpo e o anúncio do veredito. Há uma linha de continuidade que fala mais alto do que a cadeia de eventos em si. A persistência do ciclo de violência e a necessidade de romper com ele antes que o irreparável aconteça. É essa linha que o caso de Michele evidencia de forma categórica. Quando a violência se instala e se sedimenta, o risco de letalidade cresce a cada tentativa de acomodação doméstica. A cronologia, por fim, se fixa em datas definidas e verificáveis. 16 de abril de 2024, pedido de revogação da medida protetiva. 10 de maio de 2024, último contato consistente de Michele. 14 de maio de 2024, boletim de ocorrência do desaparecimento e alerta de ameaças. 22 de maio de 2024, localização do corpo sob o piso da cozinha. 23 de maio de 2024, confirmação pericial da identidade. 24 de maio de 2024, prisão de Márcio e apreensão do filho. 25 de julho de 2025, notícia da marcação do júri. 29 e 30 de setembro de 2025, realização do julgamento. 30 de setembro de 2025, condenação no Tribunal do Júri. 1º de outubro de 2025, divulgação ampla da pena de 35 anos, 2 meses e 6 dias e anúncio de que a defesa recorrerá. Essa linha do tempo, baseada em registros jornalísticos locais e nacionais, amarra o caso do primeiro alerta à sentença. Sob o ponto de vista jurídico, a decisão do júri reconhece, além do feminicídio, circunstâncias qualificadoras que elevaram a pena. Motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa, além da ocultação de cadáver posterior e da corrupção de menor.
A tese acusatória alinhou-se a um padrão de casos em que a recusa do agressor em aceitar o término da relação desemboca na escalada da violência. A defesa, como anunciado, pretende discutir pontos da dosimetria e da própria dinâmica dos fatos em instâncias superiores, movimento comum em processos dessa gravidade. Até que recursos sejam apreciados, a execução provisória da pena segue atrelada ao regime fechado, respeitados os marcos legais. No plano social, o assassinato de Michele mobilizou a comunidade de Palhoça e repercutiu em Santa Catarina. Não se tratou de um caso isolado, mas de um episódio sintomático de uma violência que atinge mulheres em todo o país. As pistas domésticas, o piso trocado, os móveis deslocados e a tentativa de produzir uma falsa narrativa digital de viagem evidenciam o quanto, muitas vezes, a própria casa vira cenário de ocultação e dissimulação. O trabalho coordenado entre a DPCAME, a Polícia Científica e o Ministério Público, com perícia minuciosa, foi decisivo para recuperar a verdade material e apresentar uma narrativa sólida ao júri. Uma verdade que, embora não devolva Michele à família, cria um precedente de responsabilização e memória. A conclusão necessária não é apenas a de um processo penal, mas a de um aprendizado coletivo. Medidas protetivas salvam vidas quando acompanhadas de rede de apoio real. Sinais de risco, ameaças, histórico policial do agressor, tentativas de controle e isolamento precisam ser levados a sério, e a resposta do sistema de justiça deve ser célere, técnica e sensível ao contexto de gênero. O caso de Michele de Abreu Oliveira, reconstituído aqui em ordem cronológica e amparado em dados, datas e decisões, permanece como um alerta. A violência que se oculta sob o piso da casa pode ser percebida antes. Se olharmos para as fissuras que se abrem nos dias anteriores à tragédia, que a memória de Michele convoque a cada 22 e 23 de maio lembrados as práticas que faltam. Se você ou alguém que você conhece vive situação de violência, procure a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso. Disque 190 Polícia Militar, 197 Polícia Civil ou 180 Central de Atendimento à Mulher. Em Santa Catarina, a rede especializada e serviços municipais. Em Palhoça, as delegacias e centros de referência podem orientar sobre medidas protetivas, abrigamento e apoio psicossocial. Esse foi mais um episódio do Sul Sombrio, trazendo os mistérios e crimes que marcaram o sul do Brasil. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e principalmente se inscrever no canal para não perder nenhum novo conteúdo. Ative o sininho para receber as notificações e ficar sempre por dentro das histórias mais sombrias da nossa região. Até o próximo caso.